Era o coronel cuspindo em algo que não era só comida, era dignidade, era limite, era o pouco que o sertanejo tinha. Lampião não explodiu na hora como o povo esperava. Ele fez pior. Ele parou de mastigar, parou devagar, como quem fecha a porta por dentro. A mão largou o talher com calma. A cadeira rangeu um pouco quando ele se afastou. E naquele silêncio curto, pesado, quase físico, o povo entendeu que o coronel tinha cruzado uma linha que não se cruza e sai inteiro. Lampião levantou e não precisou gritar. Foi só levantar, que o bar inteiro pareceu diminuir, porque até ali o coronel estava no comando. Mas a partir daquele momento, o tempo mudou de dono. O coronel não cuspiu de raiva, cuspiu de hábito. Isso é o mais feio. Raiva, às vezes, tem motivo. Hábito não precisa. Hábito é só certeza de que ninguém vai fazer nada. Ele já vinha rodando o bar como quem escolhe bode para judiar. Primeiro falando alto com o dono, depois soltando piada atravessada para quem estava comendo calado. Provocação pequena, de leve, só para testar temperatura. E o povo fazendo o que sempre fez, engolindo, rindo curto, baixando o olho, fazendo de conta que não viu. Porque quando a cidade aprende a engolir, ela também aprende a não se meter quando o prato cuspido é do outro. Lampião continuava sentado, e isso era um problema para o coronel, porque o coronel precisava do roteiro. Ele precisava que o outro se encolhesse, precisava da mão tremendo, precisava de pedido de desculpa, de alguma coisa que confirmasse o lugar dele no mundo. Só que Lampião não dava. O silêncio de Lampião não era silêncio de medo, era silêncio de quem está escutando demais. E coronel não aguenta ser escutado por alguém que não se curva, porque escuta, às vezes, é julgamento. O coronel chegou mais perto, com aquele bafo quente de cachaça, o olho brilhando não de alegria, mas de arrogância. A fala meio torta, sóbria, o bastante para ser cruel, bêbada o bastante para ser ousada. Ele parou do lado da mesa, não pediu licença. Puxou o assunto como quem puxa a faca, dizendo coisa pro bar inteiro ouvir. E tu aí, calado desse jeito, tá se achando o quê? Algumas risadas nervosas surgiram. Sempre surge. É riso de autoproteção. Riso de quem agradece por não estar na mira. Lampião não respondeu. O coronel interpretou aquilo como vitória. Porque homem acostumado a humilhar confunde tudo. Confunde autocontrole com submissão, confunde calma com fraqueza, confunde silêncio com pedido de misericórdia. Ele inclinou o corpo, aproximando o rosto do prato, como se fosse cheirar a comida, como se estivesse avaliando a pobreza do outro. E aí veio a frase, uma frase suja, dessas que não precisa ser gritada para doer. Uma frase que o coronel dizia com naturalidade, porque ninguém nunca tinha arrancado o preço dela. O que tu tá olhando com esse olho de bicho morto? Aquilo bateu no bar como tapa, porque não era só insulto, era desumanização. Era o coronel dizendo, sem rodeio, tu não é gente. O dono do bar travou com a concha na mão. Um homem na mesa ao lado parou de mastigar no meio. Uma mulher lá no canto puxou o menino para trás, como se pressentisse vento ruim. O coronel sorriu, aquele sorriso torto, satisfeito com o efeito. E foi aí que ele fez o que sempre fez, só que desta vez com um tempero novo. Ele resolveu atravessar o ponto sem volta, porque insulto no sertão ainda permite retorno. Palavra pode ser engolida, pode ser esquecida, pode ser perdoada com o tempo. Cuspe não. Cuspe é gesto que fecha a porta. O coronel puxou o ar como quem prepara escarro, sem pressa, de propósito, olhos no rosto de Lampião, querendo ver o impacto, e cuspiu, dentro do prato, no feijão, na carne pouca, na farinha que estava do lado, no sustento humilde. O som foi pequeno, mas a sensação foi enorme. O bar inteiro ouviu como se fosse um estampido, porque não era cuspe só na comida, era cuspe no homem, era cuspe no povo, era cuspe naquela regra antiga, silenciosa, que ainda sustentava alguma dignidade. Você pode ser pobre, mas ninguém cospe no teu prato e sai rindo como se nada tivesse acontecido. O coronel ficou esperando reação. O povo também. E aí veio o segundo choque da noite. Lampião não explodiu no mesmo instante. Ele fez um silêncio
tão pesado que parecia que o calor tinha subido mais um grau. Ele olhou para o prato cuspido, não como quem lamenta a comida, como quem registra a sentença. Depois levantou os olhos para o coronel, devagar, e nesse olhar tinha uma coisa que o coronel nunca tinha visto nos pobres daquela cidade. Não tinha pedido, não tinha medo, não tinha negociação, tinha decisão. O coronel tentou sustentar, ainda com aquele sorriso de bêbado, mas o sorriso ficou preso no rosto por um segundo, como se o corpo dele tivesse entendido, antes da cabeça, que ele tinha provocado o homem errado. Lampião levou a mão ao talher e largou. A cadeira rangeu quando ele afastou o corpo. Ele levantou sem pressa. E quando Lampião levantou, não foi só um homem levantando de uma mesa. Foi o equilíbrio da cidade mudando. O coronel ainda tinha a arrogância na boca. Ainda tentou se impor com o peito estufado. Mas o bar, agora, não era mais palco dele. Era tribunal. E Lampião não falou bonito. Não deu discurso. Só disse baixo pro coronel ouvir. E ao mesmo tempo, pro bar inteiro entender. Tu acabou de cuspir na tua própria sorte. E naquele instante, ninguém mais respirava normal. Porque todo mundo sabia. O coronel tinha ido longe demais. E agora a resposta não era se, era como. E você, no lugar dele, faria o mesmo? Lampião levantou e não fez cena. Não teve grito, não teve xingamento comprido, não teve aquele espalho de valentia que homem menor gosta de fazer para a plateia. Foi pior, foi calmo. E calma, ali, era a ameaça mais pesada que bala. O coronel ainda estava com o sorriso torto preso na cara, meio bêbado, meio convencido de que tinha mandado em mais um. Ele olhou em volta esperando o bar rir junto de novo. Só que o bar não devolveu. O dono do bar estava travado, feito poste. Os homens nas mesas pareciam pedra. Tinha gente com a colher parada no ar, sem coragem de terminar a boca. E as mulheres sempre percebem primeiro quando o mundo vai virar. Uma puxou o menino para trás, outra levou a mão no peito sem perceber. E uma, lá no canto, fechou os olhos, como quem já sabia. O coronel, por dentro, sentiu que a coisa tinha mudado. Mas homem orgulhoso não admite. Ele prefere dobrar a aposta. Que foi? Ele disse seco, tentando recuperar o mando. Vai fazer o quê? Lampião não respondeu direto. Olhou para o prato cuspido mais uma vez. Aquele feijão agora era mais do que comida suja. Era